O provedor não está contra ninguém, é esse um ponto essencial. O provedor está sempre a favor da tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos. Através de queixas ao provedor de justiça, os cidadãos podem conseguir que questões de violação de direitos fundamentais cheguem também ao Tribunal Constitucional. O cidadão aí vai ao encontro de quem lhe dá aquilo que ele pede, que ele precisa. A defesa dos direitos de cidadania perante uma sempre propensamente autoritária administração pública, isso é um elemento inestimável. O provedor de justiça comemora este ano 40 anos ao serviço do cidadão. Foram várias as tentativas de criação do provedor de justiça em Portugal. A ideia já vinha do antigo regime, mas só a partir do 25 de abril foi possível caminhar decisivamente no sentido de oficializar o cargo de ombudsman. Em 1975 nós estávamos claramente num período revolucionário, portanto no chamado PREC. E o que é particularmente sensível e simultaneamente, eu diria que particular e especial no que toca a Portugal, é esta figura, que é uma figura das chamadas democracias ocidentais, que nasce na Suécia. Ela é institucionalizada num período revolucionário de tendência quase que se diria oposta. Foi mesmo a Constituição de 1976 a primeira Constituição que formalizou, que consignou formalmente a figura do Ombudsman, que em Portugal toma o nome de Provedor de Justiça. Julgo que o nome realmente é bastante adequado, porque a função fundamental do Provedor de Justiça é contribuir para que haja justiça, sobretudo nas relações entre os cidadãos e a administração, também noutras áreas, particularmente na fiscalização da constitucionalidade. Tínhamos um sistema judiciário extremamente rígido e restritivo, intervinha pouco na sociedade. Era um sistema fechado, mas foi o 25 de Abril que trouxe. Costa Brás, o coronel Costa Brás, foi o primeiro agente dessa figura histórica que alterou profundamente o funcionamento da democracia nos países nórdicos primeiro e depois à escala do mundo. A ação do provedor de justiça visa assegurar a justiça e a legalidade da administração pública através de meios informais, investigando as queixas dos cidadãos contra a mesma administração e procurando para elas as soluções adequadas em garantia das liberdades fundamentais estabelecidas. Eu fui convidado para provedor pelo então Presidente da República, Costa Gomes. E, portanto, coube a mim montar o edifício, que é uma coisa que eu gosto muito, e acabamos por escolher uma moradia que estava não ocupada na Avenida 5 de Outubro, que havia uma particularidade. A porta estava sempre aberta. E a pessoa que se dirigisse lá a pedir o apoio do provedor, havia quem o recebesse e ouvisse aquilo que ele tinha a dizer. Estava um gabinetezinho preparado para isso. Portanto, acesso direto possível, independentemente do acesso documental, do mandar uma carta, para se fazer uma coisa que se chamava reclamação. Não era participação, não era coisa nenhuma dessas, com designações um bocado agressivas. Fazia uma reclamação. Os antecessores foram eles que solidificaram, foram eles que enriqueceram manifestamente esta instituição independente, imparcial, inamovível, que é a figura do provedor.
e com uma legitimidade indireta, uma legitimidade constitucional indireta, mas fortíssima, porque são precisos 2/3 dos deputados em exercício de funções para elegerem o provedor. O provedor é alguém que, de uma forma constante e mais do que constante em qualquer circunstância, é alguém, dizia eu, que defende o cidadão e defende, sobretudo, a tutela dos direitos fundamentais, em qualquer circunstância, e de forma absolutamente gratuita. O provedor de justiça funciona nos interstícios da rigidez das leis e da justiça formal. Em princípio estuda, recebe queixas, dá-se conta de injustiças graves e tem possibilidade de as estudar fora dos prazos. Se ao provedor de justiça cabe a atribuição geral referida no próprio diploma que cria o cargo, de se constituir um garante dos direitos e liberdades dos cidadãos e, logo, um fator decisivo numa verdadeira e autêntica democratização da vida nacional, se a sua atuação vai cobrir todos os setores da atividade administrativa e todos os servidores civis do Estado, serviços e empresas públicas, autarquias locais e demais pessoas coletivas de direito público, se deve constituir-se barreira que se oponha à corrupção, à mala administração ou à arbitrariedade, quer pela ação direta, quer por uma capacidade dissuasora, então os obstáculos à sua atuação, quando correta, só poderão vir de quem, organismo ou pessoa, tenha interesse em defender posições contrárias àquelas atribuições gerais e manifesto a minha relutância em aceitar que tal aconteça. Quanto nos é possível, como provedor, porque o provedor não tem capacidade executiva. O provedor propõe, o provedor sugere e depois acompanha a respectiva execução. Uma instituição muito acima do acontecimento, ou muito sobre o acontecimento, uma instituição que analisa com bastante cuidado os assuntos que lhe são colocados e que ganhou bastante prestígio. Chegou a haver, numa certa fase, algumas dúvidas sobre se não seria uma sobreposição em relação aos tribunais. Mas não é. São coisas diferentes. Ele tem uma invenção intra-institucional de grande importância. E nós sentimos bem quando temos um provedor de justiça adequado, que tem percepção das coisas a este nível. Ele não prejudica nenhum dos outros órgãos, nem os tribunais, nem o Ministério Público, nem a magistratura, não entra em colisão, não deve entrar em colisão com estas coisas, deve funcionar nos interstícios do que está aí. E é aí que ele pode realizar um papel próprio, e realiza quando são bons, como tem acontecido em geral com os provedores de justiça que temos tido. O país beneficiou muito das pessoas em concreto que foram chamadas a exercer as funções de provedor de justiça. Têm passado pelo provedor de justiça personalidades, juristas de altíssima qualidade, de grande seriedade, de grande independência, que têm contribuído para vitalizar a instituição. Porque, como se sabe, quando um órgão é unipessoal, muito do que esse órgão possa fazer, muito do que esse órgão possa vir a conseguir, depende da capacidade, da inteligência prática, mesmo em certos casos, da ousadia que o titular manifesta. E o Provedor de Justiça, ao longo destes 40 anos, através dos sucessivos titulares que têm passado pela instituição, tem-se imposto claramente na vida pública portuguesa. Eu escolhi propositadamente o conceito de perceber. Perceber a realidade, perceber os sinais dos tempos para poder prover. Porque o que é este prover? Este prover é a minha capacidade individual de eu abrir procedimentos por iniciativa própria. Isto é, antes que os cidadãos se queixem, eu antecipo-me e abro eu um procedimento para realidades que são realidades muito dolorosas. Um elemento que eu acho essencial para o provedor é o bom senso.
O conhecimento das leis, há sempre quem pode apoiar nesse sentido. A lei que permite isto, a lei que permite aquilo, a lei que impede isto, a lei que impede aquilo. O bom senso pode prevalecer, às vezes, sobre a lei. O meu retrato mostra um outro eu, com os 40 anos que, entretanto, já passaram, enfim, e me sinto muito bem acompanhado. Mas orgulha-se? Sim, sim. E não me arrependo. Foram várias as cartas de agradecimento dirigidas ao Provedor de Justiça ao longo destes 40 anos. É gratificante, nos tempos que correm, verificar que ainda há uma instituição em Portugal que se interessa e protege os mais desfavorecidos. Venho, por este meio, agradecer a amabilidade, a dedicação e o profissionalismo. Se me permite, e pegando nas suas palavras, é indiscutivelmente uma missão. A injustiça campeia muito depressa. Há muito mais injustiças que justiças feitas. De maneira que é preciso chamar alguém, chama quem? É preciso uma pessoa que venha, em nome da justiça, que venha dizer qualquer coisa. Oriente isto. Diga ou dê o dito por não dito, ou dê o dito que eu quero que se diga, porque é justo que se diga. Estas instâncias têm uma função deste tipo. Tem sempre lugar, portanto, numa sociedade como a nossa. Tem. Eu não sou provedor, eu estou como provedor. O que aqui vai implícito também um princípio republicano de que as coisas, todas elas, têm um período. Os provedores de justiça são pessoas especialistas em direito, é o caso presente, o atual provedor de justiça, aliás, um grande jurista e conhece muito, um conhecedor profundo da nossa ordem jurídica, dos problemas que ela tem, e, portanto, é útil. Este lugar permite fazer uma radiografia social absolutamente única, que penso mais nenhuma outra instituição em Portugal consegue ter um quadro tão exato das coisas boas e das coisas menos boas que acontecem em Portugal. Provedor de Justiça. 40 anos com o cidadão.